Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer aí a pré-aula da nossa 10ª lição, que traz por título Doutrina sobre o batismo em águas. O texto áureo diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. A nossa verdade prática diz assim: o batismo foi ordenado por Cristo a todos aqueles que um dia acreditaram na mensagem do Evangelho e passou a viver pela fé nele. Aleluia. A nossa leitura em classe está em Mateus 28, 19, 20, Romanos 6, 3 e 4. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Meus amados irmãos, o assunto do batismo é um assunto conhecido por toda a igreja, todas as denominações, eles pregam o batismo, né? Às vezes tem uma pequena diferença na forma deles realizarem, mas é o batismo em águas. E esse batismo em água aqui, ele deu-se início através do ministério do João Batista, que João Batista, ele foi o precursor, ele foi quem preparou o caminho. Podemos dizer que João Batista foi o trator de esteira que entrou na mata abrindo uma estrada, né, para o início de todas as coisas. E aqui Jesus continua afirmando sobre o ministério do João Batista, ordenando que as pessoas fossem batizadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, para cumprir toda a justiça, ele também aproximou-se de João e disse: eu quero ser batizado. E disse: Senhor, eu que careço de ir a ti, tu vens a mim. Diz: vamos deixar de muitas coisas por agora, né? E vamos cumprir a justiça, depois a gente conversa. E aí Jesus foi batizado, e a Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo veio como uma pomba e pousou sobre ele, e a voz do alto céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem muito prazer. Então Jesus deu exemplos de todas as pessoas precisam ser batizadas nas águas. Prova disso que Jesus, quando discutia com Nicodemos, né, vocês veem muito bem ali que Nicodemos, um homem sábio, muito conhecedor da lei, de tudo, e Jesus disse: Nicodemos, eu quero dizer uma coisa para você, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos ainda não entendia o mistério, né? Diz: como que eu posso ser um homem velho como eu, entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: olha, Nicodemos, eu estou dizendo dessas coisas não, essas coisas materiais não, estou dizendo as coisas espirituais. Aquele que não nascer da água do Espírito, aquele que não for batizado, entendeu? Para arrependimento dos pecados, para sepultamento dos pecados, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, é necessário que todas as pessoas, quando aceitam Jesus, eles tenham o desejo de serem batizados para também cumprir com toda a justiça. A nossa introdução diz assim:
Na presente lição, destacaremos alguns pontos importantes acerca do batismo em águas. No primeiro tópico, iremos discorrer a respeito do batismo do ponto de vista histórico, trazendo uma definição do que é verdadeiramente o batismo nesse aspecto. No segundo, o que é verdadeiramente o batismo nesse aspecto. E no segundo, procuraremos falar a respeito do batismo de João Batista e o precursor de Jesus. E por fim, no terceiro tópico, falaremos um pouco sobre o batismo cristão e que ele representa para nós cristãos. Amém. Aqui quem escreveu esse comentário é o pastor Jean Figueiredo, pastor da Assembleia de Deus Nova Aliança de Luiz Eduardo Magalhães, e que o Senhor deu a ele essa graça de escrever, essa lição da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre. Deus abençoe a vida do nosso irmão, pastor Jean, que o Senhor possa capacitá-lo cada dia mais com esta graça. Então, no primeiro ponto, nós vamos discorrer aqui batismo histórico. Definição de batismo. Do grego é baptisma. Batismo, dando a ideia de imersão, submersão e emissão. Derivado as baptã, que significa emergir, é usado para distinguir o batismo de João e o batismo cristão. Temos também o termo batismo. Esse termo é usado em alusão à lavagem cerimonial de algo. Mateus 7, 4 a 8. O batismo é um ritual cristão usado por todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador e professa a fé cristã. É um desejo de todas as pessoas, quando aceitam Jesus, de se batizar, não é? Ele procura o seu representante legal e pede o batismo. E ele é discipulado para receber o batismo. Para que serve o discipulado na igreja? Para aquelas pessoas que não têm um conhecimento. É diferente das pessoas que é criada na igreja. Pessoa que é criada na igreja desde criança não precisa ser discipulado para batizar, porque ele já sabe. O filho do irmão fulano, ele é crente, foi apresentado na igreja, vamos discipular ele para batizar. Não precisa, porque os próprios pais são responsáveis de encaminhar aquela criança no caminho da verdade e ensiná-lo. Quando chegar a idade, ele vai descer as águas. Não precisa de levar ele para discipular, porque ele já conhece. Ele tem professor em casa. Entendeu? A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele ficar velho, ele não vai esquecer. Então, o discipulado é para os novos convertidos, pessoas que vêm lá de fora, que ainda não compreendem as coisas da igreja, a doutrina da igreja, os usos e os costumes da igreja, que isso são locais, cada lugar tem os seus, entendeu? Agora, a doutrina, o que está escrito na palavra de Deus, essa é doutrina. Doutrina da palavra de Deus, nós já aprendemos sobre isso. Mas aí aquela pessoa, quando ele se adapta e ele está pronto a cumprir os desejos do seu coração em batizar, ele está pronto a obedecer, então realiza seu batismo. Lá na hora que a gente vai batizar as pessoas, a gente faz uma profissão de fé com as pessoas. A gente procura: você está mesmo querendo se batizar? A pessoa responde sim. Você promete obedecer à doutrina da igreja? Prometo. Você promete ser fiel até a morte? Prometo. Então ali a pessoa está afirmando. Aí a gente fala, diante dessa multidão de pessoas que está assistindo esse batismo, então, essas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele fez um compromisso ali, de ser fiel, abandonar o mundo e seguir a Jesus. O batismo, do ponto de vista histórico, foram descobertos através de escavações arqueológicas
vários tanques de purificação em diversos locais, especialmente no monte em que foram construído o templo. A descoberta de tanques fundos composto de vários degraus para que possibilitassem a entrada de pessoas deixa claro a prática do autobatismo ou autoimersão no rito judaico. Este uso típico seria usado especialmente por um gentio que abraçasse o judaísmo e a circuncisão, conforme os relatos históricos. Quando um gentio se convertia ao judaísmo, imergia-se a si mesmo em águas para indicar a purificação da idolatria e recitava passagens da Torá, como, por exemplo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando um gentio unia ao judaísmo, ele, por si mesmo, ele fazia o seu batismo, um juramento. E ele recitava, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para que isso? Para saber que não tinha mais imagens de escultura, deuses, mas que o único Deus seria o nosso Deus. Amados irmãos, o batismo é coisa séria. Tem gente que vai batizando aí, pessoas sem ser libertas, né? Pessoas fumantes, pessoas que vivem no adultério. Tem lugar que pessoas são batizadas até mesmo sem o casamento civil. Nós não batizamos assim. Nossa igreja, a pessoa precisa ser liberta dos vícios, casado civilmente, né? Ou solteiro, né? Sem estar convivendo com a pessoa, a não ser casada. E assim se realiza o batismo em águas para o arrependimento do pecado. Agora nós falamos do batismo sobre o rito histórico. Vamos falar do rito judaico. Esse rito de lavar com água simbolizava uma purificação religiosa ou uma forma de se consagrar a Deus. Algo que era usado pelos israelitas por diversas ocasiões, conforme destaca a própria Bíblia Sagrada, por diversas passagens, como Êxodo 19, 4, 30, 20, 4, 12, Levítico 15, 22, 4 e 6. Número 9, 19 e 8. Havia outras práticas ou rito purificador sancionados pelos usos e costumes sociais. No século I havia, entre os judeus da Palestina, batismo ritual, ou melhor, uma espécie de purificação ritualista. Este ritual, entretanto, prefigurava o batismo cristão. Então isso é antigo, não é? Isso é antigo, o rito do batismo, né? Mesmo que não era assim para emersão do pecado com o velho homem, como nós entendemos no Novo Testamento, mas já existia, né, esse costume entre as pessoas e então era realizado o batismo. Todas as pessoas precisam ter o desejo de ser batizadas. Quando você vê uma pessoa que vive a vida toda e ele não tem um desejo de ser batizado porque está faltando alguma coisa na sua conversão a Deus, um desejo no seu coração. Então, a expressão batismo provém do grego, né? Batismos, que tem o significado de imersão ou melhor, mergulho na água. Essa visão é respaldada tanto por estudiosos da língua grega quanto por historiadores da igreja. O método original e bíblico é a imersão, que reflete o significado do batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6, 3 e 4. Se com ele morremos, com ele também, né,
na ressurreição seremos ressuscitados. O apóstolo Paulo elucida essa ideia ao afirmar: fomos, portanto, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós andemos em novidades de vida. Romanos 6:4. Novidade de vida. Por que o crente precisa ser diferente? Nós temos uma identidade, uma identificação diferenciada. Não é verdade? O crente precisa ser reconhecido pelas pessoas como um verdadeiro cidadão do céu. Foi por isso que Jesus disse que nós somos a carta lida pelos homens. Nós somos a luz do mundo. As pessoas precisam olhar em nós e ver uma diferença. Quando o crente mistura muito com o mundo, é sinal que ele não é uma nova criatura. Nós precisamos mostrar, ter o brilho do Espírito Santo na nossa vida, os nossos atos, a nossa vida, o nosso caráter. Precisa demonstrar que somos verdadeiros servos de Deus. E se formos falar sobre a responsabilidade do batismo, ela é muito grande, precisa nós refletir bastante. É por isso que nós não batizamos crianças, porque a criança ainda não tem uma definição, não é, do que é certo, do que é errado. E aí precisa a pessoa chegar ao ápice de uma idade que ele venha discernir entre o bem e o mal, saber o que é pecado e o que não é pecado. Então ele vai se tornar agora um membro do corpo de Cristo através do batismo nas águas. Batismo de João Batista. Segundo tópico, João o Batista. O apelido de João Batista é porque ele batizava, o João Batista, aquele batizador, né? Então não é porque ele tinha esse nome, João Batista, desde a sua infância, não. Do grego batistes, Batista, esse termo é usado para se referir a João Batista e é encontrado apenas nos evangelhos sinóticos, citado a cerca de 14 vezes. João Batista é conhecido nas escrituras como precursor de Jesus Cristo. A sua real tarefa era preparar o caminho do prometido Senhor, o qual estava prestes a chegar. Mateus 3, 1 e 5. Isso não seria tarefa fácil, por causa dos motivos que tocariam em pontos importantes da nação, os quais destacaremos nos próximos tópicos. No início eu falei que João é como um trator de esteira, né? Que ele foi derrubando, fazendo uma vereda, né? Uma clareira para que viesse o Messias. Então é como um arauto que vem anunciando, tal dia o presidente da República estará em tal lugar, e passa anunciando e as pessoas se preparam. João Batista também estava anunciando o pré-anunciador, né, da vinda do Messias. Então o batismo de João Batista. Segundo ponto, João pregava o arrependimento. Não tem como a pessoa batizar sem ser arrependido. Tem que arrepender dos pecados, né, para alcançar a graça de Deus. A pregação de João ao arrependimento. João exortava as pessoas a abandonarem suas práticas pecaminosas. Era para esperarem a manifestação do reino de Deus. Por esse motivo, o seu batismo recebe o título de batismo de arrependimento. Não seria fácil pregar o arrependimento para um sistema poluído e fanatizado. João observa os seus ministérios no deserto, local onde as pessoas iam ouvir mensagem ali. Muitos se arrependiam de seus pecados e eram batizados no Jordão. A prática do batismo era algo usado pelos judeus quando um gentio se convertia ao judaísmo, algo já mencionado no primeiro tópico. Meus irmãos, João
escolheu um lugar deserto para trabalhar. Só ia ali quem interessava por aquele ato. Então a salvação, ela precisa ter uma vontade. Ela precisa ter um desejo. Nós precisamos ter um desejo da salvação em nossas vidas. Nós precisamos ir atrás. Correr atrás da salvação. Foi o que aconteceu. Ia ali gente de toda forma. A gente da vida tão atrapalhada, não é? E um dia João disse, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, gente? Quem tocou isso no vosso coração? De sair tão de longe para vir, aquele povo estava com medo, tinha pavor, e a pregação do João Batista era pesada. A pregação do João Batista não era para massagear a ego de ninguém, ele falava a verdade do evangelho, a verdade do arrependimento, não é? Então precisava se arrepender dos seus pecados para alcançar a salvação. O item 3 do 2. João pregava contra a hipocrisia dos judeus. João estava confrontando, gente, pessoas que conheciam a Bíblia, conheciam a Torá. João estava enfrentando pessoas doutoras da lei, pessoas que tinham capacidade de discorrer a Bíblia, mas eles não ensinavam como era. João veio com uma mensagem assim de encontro, porque a Bíblia ela precisa nos confrontar. O ensino bíblico precisa confrontar as pessoas, a gente que está ensinando. E era o ensino de João Batista, confrontava, né? Ele ia contra as pessoas que cometiam pecado. E o pecado distancia o homem de Deus. Então, ele quando falou contra Herodes, foi uma grande ira que levantou ali, porque Herodes tinha tomado a mulher de seu irmão, né? E ele falou que aquilo era errado, custou-lhe a vida, mas ele falou a verdade. O segundo obstáculo que João teve que enfrentar foi a hipocrisia dos judaizantes. O povo de Israel se orgulhava de sua descendência abraâmica, pelo fato de nenhuma outra nação ter recebido revelação e promessa de um Deus verdadeiro. Além disso, este povo se apegou tanto às leis humanas e à hipocrisia religiosa, de tal forma que surgiu um falso moralismo religioso, principalmente entre os líderes da religião judaica. Por isso, a mensagem de João se tornou agressiva para esse tipo de pessoas. Quando a pessoa está sendo confrontado pela palavra, pela pregação, ou pelo ensino que o pastor ensina, que ele se sente mal, é porque ele está cúmplice daquele pecado. Porque quando a pessoa não deve, tem um dizer aí que quem não deve não treme. Às vezes você vai no culto de doutrina e você vê o ensino ali, está pesado, está uma doutrina pesada, mas você faz um exame de consciência, você diz, graças a Deus que o Senhor me libertou dessas coisas. Ele volta alegre, mas quem deve volta contrariado, revoltado. Eu já vi crente revoltado no ensinamento do pastor. E crente que fica ali ao lado dele, parece que é amigo, mas revolta, fala palavra pesada contra o pastor. É porque ele não está de acordo com o ensino da palavra de Deus. Porque quando você está de acordo com a palavra de Deus, obedecendo, você sente alegria de receber o ensino da palavra de Deus. 3. Batismo cristão. Uma união com Cristo. O batismo em água é considerado uma união com Cristo em sua morte e ressurreição. Romanos 6, 3 e 4, como nós já falamos, uma nova maneira de andar em sua forma de vida. Verso 4. Alguns creem que o batismo é um sacramento, como no caso da Igreja Católica Romana, que faz o batismo um de suas
seus sacramentos. E eles dizem que o batismo em água é um dos meios visíveis da operação do Espírito. Este ritual é administrado hierarquicamente pelo clero romano. E segundo esse costume, a graça divina não operaria. É importante destacar que o batismo não é salvação, mas é para os salvos. O certo é que não há salvação sem antes haver uma transformação segundo a imagem de Cristo. Romanos 8:20. Este processo é altamente espiritual, operando pelo Espírito Santo na vida de pessoa que entregou a sua vida a Jesus. 2 Coríntios 3:18, João 3:5. Acompanhando com o processo de santificação. Hebreus 12:14, que diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, batismo é para crente. Crente. O batismo, segundo aqui, o batismo cristão é para crente que aceitou Jesus, arrependeu dos seus pecados e agora ele batiza para tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós fomos batizados, pelos nossos líderes espirituais, ensinados, e hoje nós vivemos em novidade de vida. O crente, quando batiza nas águas, aquela velha natureza, ele tem que amarrar ela, crucificar ela. O desejo do pecado, ele não pode dar vazão, ele não pode concretizar. A Bíblia diz que a consciência dá à luz o pecado, a consciência morta e tanta coisa, mas nós não devemos consumar, que diz que o pecado consumado gera a morte. Então tenhamos muito cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos falando, e com as nossas ações também. E às vezes nós proclamamos Cristo, pregamos Jesus Cristo, mas nós estamos entupetados de coisas mundanas na nossa mente, no nosso coração, no nosso modo de agir, e nós devemos demonstrar que somos crentes em Jesus, que nossos frutos são diferentes. Uma ordenança de Cristo. O batismo é um ato de obediência ao que ordenou Cristo, bem como um rito que seria cumprido pela igreja na vida daqueles que se tornavam seus futuros discípulos. Mateus 28:19. O batismo em água só pode ser realizado quando há arrependimento e perdão de pecados. Arrependei-vos e sede batizados, Pedro diz. Graças a Deus. Paulo diz que todos quantos foram batizados em Jesus foram batizados em sua morte. E isso significa dizer que quando uma pessoa se submete ao batismo, ela está disposta a morrer de uma vez por todas para o pecado e viver de forma eficaz para Cristo Jesus. Portanto, o batismo é um sinal de uma marca da morte para o pecado e algo que será realizado na vida daquele que se separou do domínio do pecado. É como diz, quando a gente é batizado, nós temos um novo rumo de vida. Quando você encontra o verdadeiro arrependimento, perdão dos seus pecados, você não vive mais. Quando os magos encontraram Jesus, o anjo apareceu e disse: não voltem pelo mesmo caminho. Quando a pessoa encontra Jesus de verdade, ele não volta pelo caminho que ele veio, ele segue um caminho diferente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único que nos leva ao Pai. É o item 3:3, sepultamento do velho homem. Romanos 6:4. Se alguém está em Cristo, se alguém está sendo sepultado, é sinal de que já morreu. O batismo torna real a morte para o pecado, algo que já havia ocorrido na cruz. O pecado causa morte espiritual.
enquanto que, ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, morremos para o pecado. Romanos 6:2. O batismo, portanto, é confirmação desta morte para o pecado. Verso 4. É a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados, que tenhamos cada dia essa alegria em sabermos que nós já morremos para o mundo. E já fomos feito o nosso ato fúnebre no batismo, levando o velho homem, todos os pecados, todas aquelas concupiscências, as maldades, né? Os desejos mundanos foram embora. Aqui o subsídio teológico da nossa lição diz: embora o batismo nas águas por si só não tenha o poder de salvar, os indivíduos se submetem a esse ato não para ser salvos, mas porque já alcançaram a salvação. Não podemos afirmar que o rito seja indispensável para a salvação, mas podemos afirmar que ele é fundamental para a plena obediência aos ensinamentos de Cristo. Mateus 28:19, Marcos 16:15-16. E quando lá Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem que for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, não fará dano algum. E se beber alguma coisa mortífera, não faz dano, porque essas pessoas já estão revestidas do poder. Jesus deu autoridade aos discípulos e disse: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então essa é a autoridade de impor mãos sobre os doentes, foi Jesus que mandou. Chega lá no doente e impõe as mãos pelo poder do nome de Jesus e as pessoas ficam curadas. Nós precisamos pedir muito esta graça, né? Hoje, no mundo de enfermidade, é algo que a sociedade está precisando, é de ver curas divinas através do nome de Jesus. Conclusão: o batismo em água é, portanto, uma purificação simbólica pelo fato de uma pessoa já ter sido purificada pelo sangue de Jesus. 1 João 1:7. Ao reconhecê-lo como seu único Salvador, também é considerado um sepultamento daquele que morreu para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Romanos 6:4. Como podemos observar, o batismo é uma ordenança do próprio Cristo para a sua igreja. Amém. Então, todos devem ser batizados, libertados, salvos, batizados e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Uma coisa que eu peço ao Senhor, que nunca deixe eu perder a comunhão com Ele, perder a presença do Espírito Santo na minha vida. Não, porque o crente sem a presença de Deus é incapaz de vencer o mundo que está aí de uma forma tão tremenda, querendo tomar, né? Tomar tudo aquilo que Jesus nos deu, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos abraçar aos ensinamentos da palavra de Deus, abraçar tudo que é bom, né? E deixar para lá o que não pertence a Deus. E depois que já fomos batizados, estamos agora libertos do pecado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe os professores da escola dominical. Isso aqui, irmãos, é só uma simples pincelada que a gente não tem a mesma capacidade que os professores vão ensinar no domingo que vem. Mas aquilo que a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto, estamos aqui para falar. Se houve alguma coisa aqui que faltou, nos perdoe e o professor vai completar no ensino bíblico da escola que vem, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os comentaristas. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Odair Gonçalves, que está na direção desta grande obra que Deus tem dado a ele essa oportunidade de reger este povo. Que Deus guarde o nosso pastor, sua família, os vice-pastores, né, que compõem aí esse quadro administrativo
Que Deus abençoe também os nossos comentaristas, nossos professores, os meus colegas de leitura bíblica, de também pré-aulas. Deus capacita cada um de nós, nos dê a sua graça. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Amém.